Olha aqui, condescendência com apetite. Obscurece e entorpece a mente, embota as santas emoções da alma. Outra coisa, quando a parte animal do instrumento humano é fortalecida pelo uso da carne, as faculdades intelectuais enfraquecem proporcionalmente. A vida religiosa pode ser obtida e mantida com mais êxito se a carne é rejeitada. Por quê? Porque esse regime estimula a intensa atividade das tendências concupiscentes. Então, o que estimula? O centro inferior, emoções, paixões, e enfraquece a natureza moral e espiritual. Então, o centro superior vai ser enfraquecido e o centro inferior vai ser fortalecido. E aí desequilibra. A mente não vai ser forte. Interessante isso também. Não conheceis o perigo de comer carne simplesmente porque vosso apetite anseia. Condescendência com o apetite. Mas ao participar, porém, desse tipo de alimentação, o homem põe na boca o que estimula paixões pecaminosas, o centro inferior vai ser fortalecido. E as emoções não consagradas enchem a mente e a visão espiritual é anuviada. Então, anseia que está ali, é cobiçar, é querer. Então é isso. Você sabia que milhões de reais, de dólares, de qualquer moeda do mundo inteiro são gastos para fazer com que você anseie coisas, cobice coisas, fotos, cores, a música nos lugares, tudo vai conspirar para fazer com que você seja uma pessoa que cobiça, que quer, que deseja e ser então dominado por isso. Aquilo que os cientistas descobriram, as decisões das pessoas, que era para ser pela razão, está sendo agora só pela emoção. Eu quero, eu vou fazer. É assim que está sendo. Mas não pode ser assim nos cristãos. Como é que seremos selados por Jesus? Como que a nossa mente vai estar fortalecida? A questão da condescendência com o apetite vai muito além de, por exemplo, deixar de comer a carne. Muito além disso. Por exemplo, o bicarbonato não deve de forma alguma ser introduzido no estômago, porque o efeito é terrível. Corrói as mucosas do estômago, ocasiona inflamação e envenena com frequência todo o organismo. Outro texto ali só colaborando, o bicarbonato produz inflamação no estômago, envenenando todo o organismo. Então, tudo que irrita o nosso corpo, o nosso estômago, vai ser irritante para a nossa mente, vai ser irritante, inclusive vai causar irritação em nós. O que irrita o nosso corpo, seja os nossos ouvidos, aquilo que a gente ouve, seja aquilo que a gente vê, seja aquilo que a gente come, não importa, tudo que entra no nosso corpo é alimento. Seja visualmente falando, ou aquilo que a gente ouve, está entrando no nosso corpo. E se for irritante, vai prejudicar todo o organismo e vai causar irritação. Inclusive, tem gente que diz que é muito irritado, não consegue ter paciência. Tem tudo a ver com o que a gente come, por exemplo. Então, o bicarbonato, o que é aquele pozinho branco que a gente coloca o fermento royal? Tem bicarbonato, não deveríamos usar, é irritante. Também é gasto muito tempo em culinária desnecessária, na preparação de ricas tortas e bolos e outros artigos de alimentação que fazem positivo dano aos que deles participam. Preparassem nossas irmãs um bom pão e algumas outras espécies de alimentos saudáveis, e tanto elas como suas famílias estariam melhor preparadas para apreciar as palavras da vida. Você quer apreciar melhor a Bíblia? E muito mais suscetíveis à influência do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo, a influência dele vai ser sempre no centro superior. Vai ser sempre no centro superior. O inimigo, ele quer influenciar e estimular paixões, emoções e sentimentos. O Espírito Santo quer fortalecer o centro superior para que para que ele domine sobre os sentimentos. Eu estou me sentindo mal, mas eu continuo confiando em Deus. Porque o centro superior, quando está intacto, não é movido por sentimentos, não é movido por emoções, é movido pela razão. Eu não sinto Deus comigo agora nesse momento, mas eu sei que Ele está. Então nós não devemos estar condicionados aos sentimentos. Eu preciso sentir Deus, eu quero senti-lo ao meu lado. Eu tenho um pouco de receio com músicas, que a gente chama de hinos, mas que não são hinos às vezes, que dizem sobre sentir Deus, sobre sentir o toque de Deus, a presença de Deus. Sabe por quê? Porque você não vai sentir a presença de Deus o tempo todo. Não vai. Mas a sua mente sabe que Ele está com você. Isso tem que ser mais forte do que o sentimento. Isso é mais importante. Uma outra coisa, açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação, e isto obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Então, olha, se você é mal-humorado, irritado, possivelmente tem tudo a ver com a sua alimentação. Tem uma ligação muito direta em relação a isso. E as pessoas às vezes perguntam, mas e o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar de coco? Queridos, é tudo açúcar.
É tudo açúcar. Eu não vou falar aqui extensamente sobre o açúcar em si, mas você vai perceber, se você tirar esse artigo da sua alimentação, que vai ser muito benéfico para você, muito benéfico. Outro ponto, não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição. Por quê? Porque fermenta. Então é melhor usar frutas numa refeição e verduras em outra. Você veja como que Deus deixou instruções para nós sobre tudo e a gente não entende às vezes. Não, mas eu não entendo por que Deus deixou esse tipo de coisa. Eu não me sinto mal. Mas está escrito que é bom, não é bom comer verduras e frutas. Pode causar fermentação. Então, Deus deixou instruções específicas sobre muitas coisas, porque Ele sabe que aquilo que causa fermentação, que irrita o nosso corpo, o nosso estômago, vão prejudicar diretamente a nossa mente. Não tem como separar. O que a gente estava falando no outro dia, ainda não é esse, é o outro, mas olha aí, olha esse texto que interessante. Seria muito melhor comer apenas 2 ou 3 diferentes tipos, diferentes espécies, numa refeição, do que lotar o estômago com muitas variedades. Quando a gente faz junta-panelas, às vezes a gente tem medo, né? Porque as pessoas levam cada uma coisa diferente, e aí, justamente no sábado, e aí é um dia que, eu não sei, talvez as pessoas cometam mais intemperança do que os outros dias, porque delas querem experimentar de tudo um pouco. Querem pegar um pouco daquele, e experimentam de tudo um pouco. E ali no estômago, diz o Espírito de Profecia, que vira uma fossa. Uma fossa. Como é que nós vamos ter uma mente fortalecida para nós tomarmos as decisões que precisamos? Nós estamos vivendo nos últimos dias, é imprescindível que o Senhor recupere a nossa mente, nós vimos isso nas outras mensagens. Como cooperar com Deus? Ele vai recuperar a sua mente, meu querido, minha querida irmã, mas nós precisamos cooperar, senão não vai ser possível Ele fazer essa obra. Por isso que a gente disse em uma das mensagens que a gente precisa exercitar o confinamento voluntário. Tem tudo isso aqui, às vezes de saudável para comer, mas se eu comer de tudo isso que tem disponível, o meu estômago vai virar uma fossa. Então eu realmente preciso escolher algumas coisas que combinem entre si. E inclusive tem coisas que são saudáveis, que faz bem para mim, mas não faz bem para você. Algumas pessoas têm, o feijão é veneno. Outras pessoas comem normalmente. Então nós precisamos, inclusive, conhecer o nosso corpo. E Deus vai dando sabedoria para a gente entender essas coisas. Aqui um outro texto dizendo a mesma coisa também. Comer 2 ou 3 espécies de alimento em uma refeição, isso não causa dano para os vossos órgãos digestivos. Então, quando vocês são convidados para uma refeição, evitem a muita variedade. Tá bom? Então, isso, olha, você tem que, tereis de fazer, se quiser, de ser uma sentinela fiel. Você quer ser uma sentinela fiel do Senhor? Então, você vai precisar praticar o confinamento voluntário. Eu vou comer só esse e esse. Pronto. A gente vai precisar tomar decisões assim, para cooperar com Deus, nesse processo de recuperar na nossa mente. Esse que a gente falou também, comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico para a saúde, mas não há problema se a pessoa quiser tomar ali uma 3ª refeição, desde que se respeite 5 ou 6 horas de distância entre uma refeição e outra. Então, se você já toma o seu jejum meio-tarde, almoça meio-tarde, você vai perceber que não há tempo para você fazer a 3ª refeição, porque não tem como a gente comer e ir dormir. Isso também enfraquece o nosso corpo, a nossa mente. Outra coisa, comer depressa demais. Comer alimentos em uma refeição que não combinam, tá tudo nesse texto que está aí na tela. Se homens e mulheres, olha, eu e você, nos lembrássemos do quanto afligimos a alma quando afligimos o estômago, e quão profundamente é Cristo desonrado quando o estômago é sobrecarregado, seriam corajosos e abnegados, e dariam ao estômago a oportunidade de recobrar a sua salutar ação. Enquanto assentados à mesa, olha esse texto, podemos fazer a obra médico-missionária ao comer e beber para a glória de Deus. Quer fazer a obra médico-missionária? Começa na mesa, na sua mesa, naquilo que você come. Importante esse texto. Alguém diz assim, é da conta de alguém o que eu como? Que conduta eu sigo? Eu estou comendo, se eu fizer mal, vou fazer mal para mim mesmo? Será que eu só faço mal para mim mesmo? E a pergunta seguinte, sofrem os que estão em relação com algum dispéptico, que tem dificuldades digestivas? Será que sofre? Será que a pessoa que tem esse problema faz mal somente a si, por comer em excesso ou por comer alimentos que não combinam? Será que ela faz mal só para ela mesma? Olha o que diz, simplesmente fazer qualquer coisa que de alguma forma os irrite. Quão naturalmente se impacientam.
sentem-se mal e parece-lhes a eles que seus filhos são muito maus e não lhes conseguem ou não conseguem falar com calma e nem sem uma graça especial agir com paciência em família. Então sim, queridos, a gente não afeta só a gente mesmo, a gente afeta os outros com quem nós convivemos. Isso é extremamente importante a gente entender.